Bom dia a toda a igreja que está aqui presente, bom dia aos que nos acompanham pelo YouTube e pelas redes sociais. Hoje é o dia que a igreja se reúne para junta desfrutar da comunhão com os irmãos e engrandecer, louvando, glorificando ao Senhor através do culto. Então o culto não é para a gente, o culto é para o Senhor, não é para o meu bem-estar, muito pelo contrário, é para quebrantar o meu coração, para me moldar cada dia mais parecido a Jesus. Vamos orar para iniciar esse culto? Senhor Deus, eu sei que muitas vezes chegamos aqui nessa reunião cansados ou ansiosos, atribulados, preocupados com tanta coisa, Senhor. Nós clamamos que o Senhor nos dê descanso, nos dê paz agora, a paz que só o Senhor pode dar, para que possamos juntos aqui glorificar o Senhor através do louvor, através da palavra, ouvindo, aprendendo, permitindo que o Senhor trabalhe no mais profundo do nosso ser, aquilo que precisa ser mudado, aquele pecado que nós precisamos nos libertar através do Teu poder, Senhor, do sangue de Jesus. Que nessa manhã possamos de fato glorificar ao Senhor e que o Senhor seja o centro desse culto aqui, Senhor. Então, nos faz, Senhor, nos ajuda a nos concentrarmos em adorar e glorificar o Senhor essa manhã. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Ai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado.
Esse domingo, as crianças ficam conosco aqui na mensagem. E sempre a gente escolhe um cântico para cantar com elas. Eu queria chamar as crianças para virem aqui à frente, ficarem aqui, e nós vamos cantar um cântico que é muito conhecido dela, que é Pouco a Pouco, mas que tem tudo a ver com o que a gente vai estudar hoje na mensagem, né? Que quando o cristão é salvo por Jesus e pela sua graça, a partir daquele momento, o Espírito Santo que habita nele vai torná-lo mais santo, e essa santidade vai aumentando, ela nunca pode ser para baixo, o cristão nunca está estagnado na santidade, ou seja, se ele estiver estagnado, se ele achar que está estagnado, está descendo, mas é um processo que vai acontecer até que Jesus volte, e a música fala que um dia eu serei perfeito, quando Jesus voltar, por ele e não por nós. Então nós vamos cantar, as crianças que estão aqui, quiserem vir aqui na frente, nós vamos cantar pouco a pouco. Os homens, uma hora vai dividir, os homens vão cantar comigo e com o Alessandro, e as mulheres com a Dília e com as outras moças, tá bom? Então vamos ficar de pé, todo mundo, para a gente cantar com as crianças, bem animados. Pouco a pouco, cada dia, pouco a pouco, enquanto me guia, Cristo transforma-me, eis que a meia volta eu dei, cresço na graça do meu Rei, Cristo transforma-me, querido Cristo, já não sou mais o que eu antes fui, e vejo a mudança, tenho a confiança que um dia perfeito eu serei. Homens comigo. Pouco a pouco, cada dia, pouco a pouco, enquanto me guia, Cristo transforma-me, eis que a minha volta eu dei, cresço na graça do meu Rei, Cristo transforma-me. Homens comigo, transforma-me. Transforma-me, querido Cristo, já não sou mais o que eu antes fui, e vejo a mudança, tenho a confiança que um dia perfeito eu serei. Todos agora, transforma-me. Transforma-me, querido Cristo, já não sou mais o que eu antes fui, e vejo a mudança, tenho a confiança que um dia perfeito eu serei. E vejo. E vejo a mudança, tenho a confiança que um dia perfeito eu serei. Amém. Pode sentar, crianças, podem ir lá. Muito obrigado. É muito especial esse dia com as crianças, porque nós pais temos a oportunidade de treinar os nossos filhos, a importância deles estarem conosco no culto, na hora da mensagem, na hora da ceia, poder explicar para os nossos filhos o que é a ceia. Então peço para os pais, não distraiam seus filhos com outras coisas. Peçam para eles anotarem ou pintarem alguma coisa, algum tema da mensagem, alguma coisa, mas não distraiam eles, porque eles precisam de fato aprender a estarem com a gente em comunhão e a importância dessa reunião. Isaías capítulo 6,
Isaías tem uma visão celestial num tempo político muito complicado. O rei Uzias tinha acabado de morrer e reinado por 52 anos, e ele tinha sido... adoeceu de lepra por desobediência, por querer usurpar, fazer algo que era para só o sacerdote fazer. Então, nessa estabilidade política, Isaías tem uma visão fantástica. E a gente vai ler isso agora, Isaías capítulo 6, até o versículo 7, do 1 até o 7. Diz assim: No ano que rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Nós somos como Isaías hoje ainda, mas o Deus também que nós servimos é o mesmo Deus que trouxe perdão de pecado através de Jesus. Nós vamos ouvir agora o grupo em japonês cantar, que nós estamos cantando, falando sobre um povo que vai se reunir, e povos de todos os representantes de todos os povos, inclusive dos japoneses, dos indígenas, dos ribeirinhos. E nós vamos ouvir agora uma canção, um hino ao Senhor, numa língua que talvez você não entenda, mas certamente o Senhor recebe como louvor.
Esse Deus glorioso da visão de Isaías quer ser nosso amigo, próximo de nós. Seu filho morreu por nós e chamou algumas pessoas parecidas com nós de amigos. Isso é bênção, isso é realmente algo que só a graça de Deus pode explicar. E nós vamos cantar sobre esse Deus glorioso, esse Deus santo, esse Deus maravilhoso. Queria que você ficasse em pé nesse momento. Eu posso ver as multidões prostradas aos teus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver, são mãos erguidas em adoração a Ti, Jesus. Em toda a terra, um novo canto que exalta e glorifica a Ti, Jesus. Em toda a terra, um povo santo que vive pra Ti, ó Rei Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para Ti. A majestade e as riquezas, tudo aos Teus pés, pois és Rei sobre nós, Senhor Jesus. Eu posso ver as multidões prostradas aos Teus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver, são mãos erguidas em adoração a Ti, Jesus. Em toda a terra, um novo canto que exalta e glorifica a Ti, Jesus. Em toda a terra, um povo santo que vive pra Ti, ó Rei Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para Ti. A majestade e as riquezas, tudo aos Teus pés, pois és Rei sobre nós,
Igreja. Jesus, 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 recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és rei sobre nós. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és rei sobre nós, Senhor Jesus. Senhor, assim como Isaías e toda a humanidade, nós não somos dignos do Senhor. Mas obrigado porque o Senhor é um Deus que vem até nós e nos salva e nos santifica. Por mais inexplicável que isso pareça, dispensa a sua graça sobre nós, Senhor. Um Deus santo que exige de nós que sejamos santos, que estejamos no processo de santificação. Abençoa o pastor Richard agora, com a mensagem, que o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações através dela. Em nome de Jesus. Amém. Oi. Vamos ficar de pé de novo? A gente ficou um tempo sentado, né? Você pode esticar um pouco a lombar. Vamos cantar de novo sobre a santidade do Deus que nós servimos. Santo, 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 santo é o Senhor, poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra. Hoje o
orar. Pastor Josué?